tarde, estamos iniciando mais uma live aqui do Summit Interno da LBCA. Hoje estamos recebendo um convidado muito especial, o professor Dr. Ricardo Saeg. Ele é advogado, livre docente em Direito Econômico pela PUC de São Paulo, idealizador da teoria do capitalismo humanista, juntamente com o professor Wagner Balera, e presidente do Instituto do Capitalismo Humanista. Junto conosco aqui entrará nessa live o Dr. Yung-Kee Lee, que é sócio fundador da LBCA, presidente da OCTA São Paulo, membro titular da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo e diretor tesoureiro também do Instituto do Capitalismo Humanista. Muito boa tarde aos dois, tudo bem? Tudo bem, Santa, tudo bem, Ricardo? Olá, pessoal, boa tarde. Doutor Ricardo, para iniciarmos, então, eu queria que o senhor pudesse discorrer um pouco sobre sua trajetória acadêmica, que é muito consistente, muito robusta. Santa, primeiro eu quero agradecer, né, principalmente a você, que é uma amiga antiga, muito querida, uma profissional do jornalismo competentíssima, uma pessoa que o Yung roubou de mim, que faz falta aqui do meu lado, né, mas agradecer o Yung, a LB, como é que chama o escritório? LB? CA, Lee Brock Camargo. LBCA, né? O Eduardo, Brock, Solano, meus amigos pessoais, meus irmãos mesmo. Eu tenho eles como minha família, né? Esses três caras aí. E você, Santa, uma pessoa do coração, um anjo, mais do que uma irmã, né? Que sempre esteve do meu lado e tal. Sobre você falando da minha trajetória, eu queria começar falando que eu desenvolvi também, a partir dos ensinamentos do professor Goffredo, a teoria do direito quântico, né, numa versão mais moderna. Mas eu só consegui desenvolver e fechar a teoria por conta da tese de mestrado, né, de um dos mais brilhantes advogados, juristas que apareceram lá na PUC de São Paulo, que está com uma conduta refratária, inaceitável, primeiro de não fazer o doutorado e segundo de não publicar a tese dele de mestrado, que é uma obra-prima, que é o Dr. Yung-Kee Lee. Né, está aqui presente, não tem direito ao contraditório nem ampla defesa, nem venho. Eu vou aqui na frente de todo mundo na sua live. Se você não assumir o compromisso público e gravado, que você vai publicar o seu livro esse ano ainda, e né, você vai voltar para o doutorado e ficar lá com a gente para concluir essa pesquisa, porque o mérito do direito quântico é em sociedade, do Yung e minha, e um pouquinho do Nathan Giglia, outro brilhante jurista que apareceu por lá, e aí a gente fechou a teoria, mas só fechou a teoria pela contribuição dos três, simultaneamente. Estou aguardando, Yung, seu compromisso ou a minha greve, pode escolher. Mas, Ricardo, volta um pouquinho lá atrás, conta pra gente quando você era jovem, como é que foi atraído pelo direito. Depois, lá no final, na sua apresentação, quero que você fale um pouco da sua paixão que tem pelo CAPES, né? Vamos lá. Não, isso eu faço, desde que você cumpra aí. Compromisso assumido, pronto. Gravado. Compromisso assumido de quê? Número 1, publicar o livro. Como está a tese. Claro. Mestrado. E segundo voltar para o doutorado. Tá assumido? Santa, você testemunha. Sou testemunha. Assina embaixo. Isso. Tá gravado, né? Fê, tá gravado. Ótimo. Então, beleza, eu vou contar sim. Eu sou filho de advogado. Eu sou uma família de 4 filhos e meu pai, com muito sacrifício, muito sacrifício, ele conseguiu sustentar a família e dar uma educação adequada. A gente não tinha muito luxo, mas o meu pai garantiu os estudos. E eu tive a felicidade de estudar nos melhores colégios. Na época era o Colégio Rio Branco, da Fundação dos Rotarianos. Excelente.
E vendo meu pai trabalhar tanto, tanto, tanto para manter os filhos e para dar uma formação adequada e transformar os filhos, encaminhar os filhos como homens de bem, né? Eram quatro filhos, são 4 filhos, né? 4 irmãos. Eu fui fazer direito para ajudar meu pai. Não queria muito ser advogado, não. O doutor Henrique Nelson Calandra ajudou muito nisso na época. Eu até falava em ser engenheiro, e o doutor Calandra que fez a minha cabeça no sentido de, não, vai fazer direito, e eu tinha que ajudar meu pai, que trabalhava demais, 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 e não tinha um apoio, né? Eu fiz questão de permanecer do lado dele, como eu permaneci na advocacia ao lado dele, do dia que eu entrei na faculdade de Direito ao dia que ele deixou esse plano para um plano melhor, que foi o ano passado, né? Faz um ano e pouquinho que o meu pai deixou, que era um excepcional advogado, adorava a santa, né? E via o Yun como um filho também, né? O Yun e a Thay, diga-se de passagem. Perfeito. Doutor Ricardo, o senhor poderia também falar sobre esses desafios aí de compatibilizar atividade profissional e atividade acadêmica? Não, quando meu pai queria que eu fosse juiz, na verdade. Ele queria que eu fosse juiz e ele falava que eu tinha que ser juiz federal. Quem sabe, né? Eu vou ser juiz federal no Supremo Tribunal Federal. É. Né? Quem sabe? É a única alternativa que eu tenho hoje. Né? Mas o meu pai, quando eu disse a ele que ia ser advogado, ele falou: olha, é muito mais difícil. Muito, muito, muito mais difícil. E o advogado, ele tem que ser um profissional militante, ele tem que viver a advocacia, ele tem que ser um profissional político, porque ele tem que se relacionar, porque a advocacia é relacionamento, relacionamento com os clientes, relacionamento com os seus pares, relacionamento com as autoridades, relacionamento com o tribunal, e ele tem que ser um acadêmico, um culto. E você vai ter que dar conta dos 3. Naquela época que eu falei que ia ser advogado, eu falei, Então eu comecei a trabalhar demais no escritório. Como eu trabalhei demais, ele me colocou na OAB junto com o Raimundo Hermes Barbosa, que é o grão-mestre da maçonaria hoje. Era o secretário-geral da ordem, com quem eu sou ligado umbilicalmente até hoje, por uma questão de fraternidade e de longevidade, né, dessa irmandade. E o meu pai fez questão que eu fizesse a PUC de São Paulo. Ele queria que eu fizesse a PUC. Ele não queria que eu fizesse a USP, e na época só tinha a PUC e a USP, basicamente. Tinha Mackenzie, FMU, tinha outras instituições que, no final das contas, hoje se firmaram com grande força. Mas o meu pai queria que eu fizesse PUC, e eu entrei na PUC de São Paulo. Com 15 anos de idade, eu sabia que ia fazer PUC. A Universidade Dom Carmelo, ele falava. Muito católico, meu pai. Eu sou evangélico, não tenho, sou cristão como ele, mas de outra linha. E ele queria que eu fizesse PUC de qualquer jeito. Eu passei na primeira fase da USP, passei na PUC, ele me matriculou na PUC e ficou fazendo de tudo para me desestimular, até para não fazer a prova da segunda fase da USP. Ele, inclusive, me atrapalhou no dia de fazer a prova, porque ele queria, de qualquer forma, que eu estudasse na PUC, para ter essa chama humanista, né, que eu carrego até hoje. E eu vou falar uma coisa, eu sou professor aqui, é corintiano roxo, né? Inclusive, o meu título patrimonial do Corinthians eu ganhei no dia do meu aniversário, né? Eu estava lá no meu escritório sossegado, de repente o Yun apareceu por lá, me levou para a Marginal, começou a rodear os motéis da Marginal, eu falei, vai vir um pedido de casamento. Quando eu vi, eu estava dentro do Corinthians e ele comprou o título para mim e pagou a anuidade.
Ô, Ricardo, segue o jogo. Nos fala como é que foi no começo quando você foi dar aula. Não perde, não perde. Não, mas foi isso. Na verdade, a vida acadêmica, ela é complementar, né? Ela é complementar, porque você dá um salto de qualidade na sua atividade profissional de advogado militante, né? O advogado tem que estudar e a vida acadêmica propicia um estudo sistematizado, ordenado, organizado e ainda um ambiente de reflexão. E esse ambiente de reflexão favorece demais, inclusive por conta dessa integração. Vou dar um exemplo prático para vocês que eu acabei de citar, né? Hoje, academicamente, eu sou conhecido pela teoria do capitalismo humanista e pela teoria do direito quântico. E a teoria do direito quântico eu fechei com um advogado militante, meu companheiro de chapa na OAB, que foi fazer mestrado, mergulhou cientificamente junto comigo nesse pensamento, nessa abstração, e no final das contas a gente conseguiu fechar. O dia que ele me trouxe, eu fiquei perplexo, porque parecia filme, era aquela ideia que faltava para fechar o raciocínio, e a cada conquista que o direito quântico foi fazendo, eu ligava entusiasmado para ele, às vezes 2, 3 horas da manhã, no meio da madrugada, né, Yu? Lembra quando a gente desenvolveu o índice do IKPH? Né? Insônia, né? Seu filho da mãe, né, para não ser menos, para não ser chulo, né? Fechamos o índice do capitalismo humanista, o índice do IKPH, através da tua fórmula, do fecho reflexivo, e assim foi. Eu queria deixar muito consignado aqui que é um absurdo o Yun não publicar o livro dele, não publicar a tese dele. Né? Eu acho que ele é muito perfeccionista, preciosista, né? Tudo deísta, e por causa disso ele não quer publicar. Na verdade, o que acontece, e eu vejo muito isso acontecer lá no mestrado e no doutorado da PUC São Paulo, o cara, quando ele começa a refletir, ele está num determinado patamar. Quando ele termina a reflexão dele, ele está num patamar acima. Só que ele veio escrevendo até chegar aquele platô onde ele se encontra, que é o caso do Jung hoje. Então, tudo para trás é uma porcaria. Por quê? Porque está para trás. Ele já evoluiu muito mais que aquilo. Então, ele olha para os escritos dele e não dá o devido valor, porque nem mais ele acredita. Não é no sentido que ele não acredita porque lá está errado, mas porque está superado para ele, porque ele está num patamar acima, porque aquilo faz parte do passado dele, e ele é muito melhor que aquilo lá que ele escreveu. Mas só aquilo que ele escreveu, eu posso garantir para vocês, é uma referência das letras jurídicas. É um dos melhores trabalhos que eu vi. Eu estou há 30 anos nessa estrada, eu tenho 52 anos de idade, comecei a dar aula com 22, noções de direito para secretária executiva bilíngue, na Universidade Paulista, lá na Unip, na Avenida Paulista, a propósito, e foram pouquíssimas obras, né? Seja aquelas que passaram por mim, como aquelas que eu tive contato, que tinham uma sustentação lógica, como a do Jung tem, né? O Jung, ele é, sob um certo ponto de vista, né? A gente carrega com assim um pouco de preconceito, mas o Jung, vocês não sabem, o chefe de vocês é um filósofo e é um lógico, não é? Impressionante. Ele com essa cara vai longe, né? É assim, né? Inclusive é por isso que ele está onde está, né? Não é à toa, né? Ele é um lógico mesmo. Ô, Ricardo, nessa parte final, fala para a gente dos trabalhos que você tem feito na CAPES. Outro dia você contou, mas eu acho que é extremamente interessante para todos nós ter esse compartilhamento. A CAPES, ela é a agência reguladora federal ligada ao MEC, que comanda todos os cursos de mestrado e doutorado do país. Então, ela faz aquela organização, ela é a agência reguladora, né? Que faz essa regulação que
que comanda essa pesquisa e essa ciência que é produzida em nível exponencial, no maior nível dentro das universidades. Não é qualquer instituição de ensino, inclusive, que é credenciada a ter cursos de mestrado e doutorado. Só aquelas que são selecionadas e credenciadas pela própria CAPES a partir de uma rigorosa avaliação. E muitas delas não conseguem sequer ter o doutorado. Tem o mestrado e não conseguem atingir a avaliação para ter o doutorado, porque realmente é o que se produz de ponta no conhecimento científico no âmbito da nossa nação, na nossa nação brasileira. O órgão superior da CAPES se chama Conselho Superior da CAPES. A CAPES ela tem as suas instâncias de avaliação e de coordenação, regulação de toda pós-graduação do país, e essas instâncias são o comitê de área, cada área do conhecimento tem o seu comitê, por exemplo, o direito tem o comitê da área do direito. Aí, esse comitê ele está abaixo do Conselho Técnico Científico, que é o conselho é o conselho das referências das áreas do conhecimento no país. São 21 professores nesse Conselho Técnico Científico, a referência do que o país tem de ciência e de conhecimento. E sobre esse conselho de referência, existe o Conselho Superior da CAPES, que faz parte os membros do poder público e tem assento, além daqueles membros do conselho, 7 cientistas. E eu sou um desses 7. Né? O primeiro da área do direito a ocupar uma cadeira nesse conselho por parte naquela agência reguladora lá dentro da CAPES. E esse conselho ele tem a palavra final de toda essa regulação do ensino e da ordenação da ciência no nível de pós-graduação, mestrado e doutorado do país. Eu não sei porquê, mas eu tô lá, né? Outro dia perguntaram como eu cheguei lá, em Brasília. Eu falei, eu vim de avião, né? Eu vim de avião. Como é que você chegou aqui? Quem te perguntou isso não foi o Solano? Provavelmente. Não, o Solano encontrou com o Ricardo em Brasília e perguntou, como é que você veio parar aqui, Ricardo? De avião. De avião. Eu vim de avião. Mas foi isso. Doutor Ricardo, pegando aí o fio da meada do nosso tema de hoje, poderíamos dizer que o direito quântico poderia ser traduzido como direito legítimo? Santa, funciona assim. Direito quântico é lógica. É lógica jurídica aplicada. Então, a matéria do direito quântico que eu ministro na PUC São Paulo é uma matéria de lógica. Eu, pessoalmente, me qualifico como um lógico. O Jung, que faz parte desse time, o Jung é um lógico. Não é? Uns caras assim mais gabaritados, como Solano, já são juristas. Nós somos lógicos, né, Jung? Verdade. Mas, cara, fala mais do direito quântico. Eu vou... É lógica, é lógica. Então, o que aconteceu? Isso acontece mesmo na hora do salto. E a gente batizou isso de salto quântico, porque você muda de patamar. Chega num determinado momento que você não pode simplesmente ficar amarrado, né, nas escadas, nas estruturas do positivismo, da legislação. E você tem que transcender. Esse salto transcendente que é dado, não é? Você acaba constitucionalizando, ou partindo para o justnaturalismo, ou partindo para o realismo jurídico, para outras perspectivas do direito, que caminham paralelas com a perspectiva. Né? Por exemplo, o ministro Barroso, ele se notabilizou como jurista no Brasil com a ideia do neoconstitucionalismo, que vinha tratando justamente desse positivismo, desse tipo de abordagem.
Só que a armadilha de pensar assim é te levar para uma perspectiva relativista. O que significa isso? Uma perspectiva pessoal, dos teus valores, da tua ideologia, enfim, do teu modo de enxergar o mundo. E isso é absolutamente subjetivo. E o direito, ele não convive com esse subjetivismo, porque ele é o direito republicano, não é? Não tem ninguém melhor que ninguém. Então você tem que achar um fio condutor que conecte tudo a todos. E na busca desse fio condutor, a gente, né, lá do pessoal, o pessoal do direito quântico, tem a pretensão de buscar isso através da lógica. Mas da onde que é retirada essa lógica? Porque você tem que tirar a lógica a partir de alguns parâmetros. Né? Ela pode ser simplesmente arbitrada, porque aí, se você arbitrar, você volta para aquele relativismo, que volta para aquele subjetivismo. E aí não é lógica. A lógica é eu manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim que funciona. Até porque não tem quem possa, né? Aquela decisão do ministro Celso de Mello, determinando a instauração do inquérito, naquele tiroteio entre o presidente da República e o ministro da Justiça, é um primor. Na minha cabeça, olha, ela é a mais importante decisão por conta do contexto e por conta do conteúdo dela e da implicação que, no final das contas, ela tem, que o direito produziu, que eu tenho lembrança de ter assistido. Doutor Ricardo, essa lógica, então, ela rompe com o que a gente poderia entender como o racionalismo cartesiano? Ela cria um novo paradigma? Exatamente, porque o racionalismo cartesiano, ele é de Descartes. Descartes, se eu não me engano, que século é o Descartes? Vamos procurar aqui no Google. Né? René Descartes. Penso, logo existo, procuro aqui no Google. No Google, que é o pai de todos. Esse é o geral. O Descartes, ele é de 1596 nascimento. Século XVI. 1650 o falecimento. Então, Santa, esse racionalismo, ele tem uma perspectiva lógica, é verdade, mas uma perspectiva lógica do século XVI, que é como se enxergava o mundo no século XVI. Já no século XVII, aproveitando esse racionalismo cartesiano, vem o Isaac Newton e apresenta a física. E aí ele racionaliza de verdade o universo. Descartes racionaliza o pensamento, Isaac Newton racionaliza o universo. Só que ele racionalizou o universo, o que a gente tem de conhecimento de física, do século XVII. Ou seja, as leis da física mecânica. Entretanto, veja, o equivalente lá em 1905, ou seja, isto é, já tem mais de 115 anos de tempo, o Einstein publicou a teoria da relatividade e deu início ao que a gente conhece hoje como física quântica, que acabou sendo batizada como tal por volta da década de 30 pelo Max Planck, que é tão importante assim na Alemanha. E o Kelvin, por sua vez, vem em 1934 publicar a teoria pura do direito, se reportando não ao Einstein nem ao Planck, mas se reportando ao Isaac Newton, 250 anos aproximadamente depois, e que foi a referência. O Kelsen ele trouxe uma perspectiva lógica para o direito, só que era uma lógica física mecanicista, 250 anos de atraso. Por quê? Porque ela está superada. Hoje, então, se já estava superada quando o Kelsen soltou em 1933, 34, que a gente vê isso, 34 eu acho que foi, 19 já estava na guerra, eu não sei se ele já tinha fugido para a Califórnia, mas o fato para Berkeley, mas o fato é, se o Kelsen já estava superado naquela época, que fazem quase 100 anos passados, porque a gente está falando de 34, a gente está em 2020, imagina só hoje.
Então, é analisar o direito de acordo com a lógica do universo. Como é que é feito isso? O universo ele tem regras físicas, regras fixas e determinadas, repetitíveis, que estabelecem uma certa previsibilidade de acordo com o que se observa do próprio universo. E isso é observado pela física, decodificado pela física, não só pela física mecanicista do Isaac Newton, mas também pela física quântica do Einstein, do Planck e dos físicos modernos, dos físicos atuais, que estão em patamares muito mais evoluídos, né? Pra vocês terem uma ideia, o Einstein pensava que o universo era estacionário. Hoje já se sabe que o universo não é estacionário. Né? Já falava da teoria do Big Bang, hoje já estão repensando aí a teoria do Big Bang e tentando investigar o que era antes do próprio Big Bang como origem do universo. Mas, de fato, o que acontece? Você extrai aquela lógica do sistema universal, da física universal, seja a física mecanicista do Isaac Newton, seja a física quântica do Einstein, do Planck e dos seus sucessores, e aplica isso no direito. Foi isso que, né, um jurista que apareceu lá na PUC de São Paulo, né, um cara aí que particularmente é meu irmão, né, eu acho que às vezes eu tenho até o olho puxado quando eu olho para ele, porque eu me identifico muito com ele, né, que se chama Yun-Kee Lee, fez na tese de mestrado dele. Ele aplicou e uniu a atividade empresarial com a dignidade da pessoa humana, estabelecendo, através de duas forças incidentes, uma única força resultante, que ele batizou com base na matemática de fecho reflexivo, fator reflexivo, e por causa dele, o meu último livro se chama Fator KPH, aproveitando o fecho reflexivo que ele desenvolveu lá, fator KPH que ele desenvolveu. E que esse filho da mãe, porque a mãe dele é minha mãe também, é meu irmão, ele não publica para não dar oportunidade para as outras pessoas terem acesso àquele conteúdo dele. Porque é o seguinte, depois que o cara coloca no papel, parece tudo muito fácil. Né? Mas na hora que é o primeiro a colocar no papel, na hora aquele que é o primeiro a colocar o ovo em pé, esse aí tem muito mérito. E o Jung fez isso. Ô, A gente Ricardo, fechou todo o pensamento a partir dele. A partir do Jung, o direito quântico decolou. Eu já vinha trabalhando, não conseguia fechar. Aí apareceu o cidadão e o direito quântico, a gente fechou a teoria e hoje é uma matéria consagrada. Jung, eu não sei se eu te contei isso, mas vem gente, agora principalmente porque a gente está dando aula em ambiente virtual como esse, tem vindo gente do Brasil inteiro, de todos os estados do Brasil, para entender o que é o direito quântico, e eu falo do Jung e eles falam, cadê o livro? Aí ele não publicou. ô, Ricardo, nas aulas, das exposições que eu acompanhei bastante, tem uma parte que me chama bastante atenção quando você pega a fórmula do Einstein, E igual a mc ao quadrado, famosíssima, tem camiseta, até boné, com E igual a mc ao quadrado, e você transplanta isso, essa forma, essa equação, no direito. Expõe para a gente essa parte, como é que eu uso isso no direito? Vou expor. Desde que você reafirme seu compromisso de publicar o É livro. afirmado. Vamos? Não é, Santa? É verdade. Não, Santa. Está confirmado, reafirmado. Tem sentido ele ratificado. Tem sentido ele publicar isso? Nenhum. Tem, minha linda. Não tem nenhum. Inaceitável. Eu sou amigo dele. Fator reflexivo tem que vir à tona. Impressionante. Vamos, Ricardo. E igual a mc ao quadrado. Olha, o pessoal está assistindo aqui. Como assim? Eu vou pegar E igual a mc ao quadrado e eu vou aplicar no direito? E eu não sei explicar. Vou deixar para ti. O fato é o seguinte, né? Vocês, apesar da gente ser, né, assim, ter esse temperamento, eu sou muito coxinha. E os meus amigos são todos coxinhas. Né? Tudo CDF. E por exemplo. Né? Solano, Eduardo, Thay, né? Que são meus amigos pessoais. Gente que eu tenho, assim, uma afeição, um carinho.
né, uma dívida mesmo de irmandade, né? E eles sabem que eu estou por eles e eu sei que eles estão por mim sempre, né? Mas eu vou colocar para vocês. Então vamos voltar para Isaac Newton para vocês poderem entender como é que esse troço funciona. A lei geral, o princípio geral da dinâmica do Isaac Newton é uma fórmula conhecida, tão conhecida como essa do Einstein, que é F é igual a m vezes a, que é força é igual a massa versus aceleração. Então tá aqui, ó. Tá dando para ver, Santa? Sim, dá para ver. Tá legível. Tá, força. Então, direito é força, né? Porque ele é compulsório. O que difere o direito de uma norma moral é que a norma moral ela não tem essa eficácia compulsória, né? Porque direito tem sanção. Isso é matéria do primeiro ano da faculdade, do primeiro bimestre da faculdade de direito, da matéria de introdução ao estudo do direito. O cara já chega lá para o aluno com 17 anos de idade e fala: "Ó, cidadão, força, direito é compulsório, direito tem sanção. Tem a norma primária, que é prescritiva, e tem a norma secundária, que é consequencialista. Estabelece uma consequência sempre. Uma norma dispositiva, prescrição, disposição. Aí você troca, então, força por direito de matéria, né? O M, a F, né? Força, é igual a matéria vezes aceleração. Massa vezes aceleração. O suporte físico do direito, o suporte material do direito é a lei. Se a gente pode fazer uma abstração lógica. Então você coloca L. Então fica assim, ó. D igual a L. Tá legível, Santa? Tá dando para ver? Sim, legível. Sim, direito, que vai ser a força, a massa correspondente é a lei, aí o Ricardo termina. E a aceleração, que é correspondente à efetividade. É quando o direito acelera, quando o direito vai para cima, quando o direito se movimenta, no sentido da energia, do deslocamento. Assim, ó. Vamos lá, gente. Força igual a massa vezes aceleração. Direito, que é a força, vai ser igual a lei, que vai corresponder à massa, e aceleração é efetividade, ou seja, concretude. Direito tem que se realizar. Exatamente, porque senão não é força, né, Yun? A gente em sociologia, o pessoal fala, direito é violência pura. Nós que somos do direito, falamos, calma. Beleza aqui? Sim, pode seguir, cara. Peguei uma uvinha aqui, querem? Mas o fato, direito é igual à lei efetiva, é Kelsen. Teoria pura do direito, ela pode se resumir em uma frase. Direito é a lei com mínimo de efetividade. Era isso que o Kelsen falava. Eficácia, eficiência, lembra? Coação, norma. É. Kelsen. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É como estão falando aqui no projeto de lei. Nós vamos ter LGPD. Eu sei que saiu a medida provisória ontem, mas vamos esquecer. Vamos ter LGPD valendo a partir de janeiro, isso no projeto de lei. Com a sanção valendo a partir de agosto. Uma norma sem sanção na cabeça, ou no pensamento kelseniano, ou na fórmula de Newton, não vai funcionar. Não tem força. Só passa a ter força a partir da vigência, porque importa em sanção. Tem eficácia, tem efetividade. Aí, veja, isso aqui o Isaac Newton descobriu no século XVII. Ele tinha 24 anos de idade. Foi quando ele viu a maçã cair, não é? Acho que era 24 anos de idade. Eu não me lembro agora se era 24 ou 21. Mas o fato, ele tinha 20 e poucos anos de idade, quando viu a maçã cair, o Isaac Newton. E é um pensamento newtoniano. O princípio do Isaac Newton, se eu não me engano, princípio a matemática, a filosofia natural e princípio a matemática, onde ele publica essas fórmulas, é de 1680 e poucos.
O Kelsen é de 1934. E aqui tem esse ato de 2 séculos e meio. Né? Então, você precisa trazer essa perspectiva kelseniana para a física quântica. Por quê? Porque não é que esteja errado. O Kelsen não está errado. Como o Isaac Newton não está errado. A física mecânica, ela existe. Assim como o positivismo também existe. Mas, veja, hoje eles têm que ser aproveitados na física quântica. Por quê? Porque eles estão superados. Estão superados significa que eles são aproveitados sem ser descartados, mas a coisa avança. Isso que é ciência. E como é que avança? Avança através de uma fórmula chamada teoria da relatividade, que é essa aqui, ó. M é igual, E é igual a mc ao quadrado. Dá para ver, Santa? Sim, perfeito. É essa aqui. Aí você faz o cruzamento das fórmulas, né? O cruzamento das fórmulas é assim, ó. Força é massa vezes aceleração, matéria, né? E energia é igual a matéria vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Essa é a teoria da relatividade. Faz esse cruzamento aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver. Ai, ótimo. Então, nesse cruzamento, aí você tem que fazer as conciliações disso, a aplicação disso no direito. Então, a gente já viu que o força equivale ao D, que é o direito, o M, que é o suporte físico do direito, o suporte material do direito, equivale ao L, que é a lei, e o E, que é a aceleração, equivale à efetividade. Está aqui. Né? Isso aqui que a gente viu, não foi? Correto. Isso. Então, agora a gente vai fazer a conciliação, né? A aplicação do direito da energia. A energia do direito hoje está na base do próprio direito, né? No aspecto transversal de todo o direito moderno brasileiro, com fundamento constitucional, inclusive, que é a dignidade da pessoa humana. Isso que está por detrás e dando sustentação inoculado em qualquer manifestação jurídica. Então, fica assim, ó. O E, energia, é substituído por dignidade da pessoa humana nessa equação. A constante da velocidade da luz e o quadrado lá, a potência, ela representa o status da matéria. Então, ela representa o quê? Ela representa a densidade. Não é? E essa densidade, hoje, o Einstein, ele foi revisto, já não é uma constante fixa, não é? Por causa do princípio, não é? Do fenômeno da inflação cósmica, porque a velocidade da luz andou mais rápido, andou menos rápido, as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu, mas esse paradoxo do universo mostrou que esse 2 talvez tenha conteúdo variável, ou seja, essa densidade é variável. Então fica esta fórmula aqui, ó. Cruzada. Perfeito. Direito é igual à lei efetiva e a dignidade da pessoa humana é igual à lei de conforme a própria densidade variável dos direitos humanos inoculada no caso concreto. Perfeito. O que isso significa no final das contas? Né? Significa, no final das contas, que direito, que é igual à lei efetiva, tem que ser igual à dignidade da pessoa humana, né? Conforme a densidade, tem que ser igual à dignidade da pessoa humana. Faz essa fórmula aqui, ó. Na verdade, a fórmula é essa, né? Vou fazer bonitinho aqui. Vocês merecem. O Jung prometeu que ia escrever o livro, que ia publicar o livro. É essa fórmula aqui.
Dá para ver, Santa? E Perfeito. Dá para ver. Como é que funciona na prática? Se elas são iguais, elas têm que equivaler todas à mesmíssima coisa. Né? Elas têm que ter uma equivalência. Então, 1 é igual a 1, que é igual a 1. É isso aqui, porque elas são iguais. Então, se você substituir esses iguais por qualquer número, vai dar esse número, que é igual a esse número, que é igual a esse número. Então, por exemplo, x que é igual a x, que é igual a x. Ou, por exemplo, 1 que é igual a 1, que é igual a 1. Para ficar fácil para poder visualizar. E veja, qual é a consequência disso? 1 que é igual a 1, que é igual a 1, não pode implicar, então, o direito no 1 que é igual a 1, que é diferente de 1. Isso não pode acontecer. Tá claro isso? Isso aí, em direito, nós vamos dizer que deu uma antinomia. Para ser 1 diferente a 1, é porque você vai ter que balizar de novo, procurar novamente refletir, balancear, ponderar, algo nesse sentido, quando tem a fricção e o conflito. Exatamente. Então, veja, agora vamos substituir. Esse primeiro 1 não era o direito? Esse segundo 1 não era basicamente a lei? E esse terceiro 1 não era a dignidade da pessoa humana? Então, aqui está o segredo do direito quântico. Direito, que é igual à lei, que é igual à dignidade da pessoa humana, e significa no fator dessas forças, que é o direito válido, conforme você falou, Sandra. Direito, certo, que é igual à lei, e é diferente da dignidade da pessoa humana, é o direito inválido. E o direito, que é diferente da lei e que é igual à dignidade da pessoa humana, também é o direito inválido. Porque você tem que achar a dignidade da pessoa humana na forma da lei. É isso aqui, ó. Dá pra ver? Perfeito. Dá para ver, está bem nítido. Isso é lógico. Então, aí a gente pode dizer, então, que nós temos 3 pilares para conseguir entender o direito quântico. A física, a matemática e os direitos humanos. Isso. O Jung, aonde que ele veio? Que eu não conseguia fechar. Eu chegava até aqui, ó. 1 que é igual a 1, que é igual a 1. Aí o Jung chegou e falou, não, mas tem um fecho reflexivo aqui, ó. Que é o direito válido. Isso aqui, ó, é Baiyuk Lee. Ó, basicamente, eu não sei se vai dar para enxergar aqui, ó. Vou aproveitar também, usar aqui. O que eu quis dizer aqui é o seguinte: usando o símbolo matemático, dá para ver, Santa, um pouquinho? Dá para ver. Então, quando você for raciocinar, o que é a grande pergunta? O que é a dignidade da pessoa humana? Se a gente esquecer todas as palavras bonitas, nós vamos dizer que a dignidade da pessoa humana, materialmente, é a somatória dos direitos fundamentais humanos que nós temos. Liberdade de manifestar, privacidade, e por aí vai. Mas, então, na verdade, a dignidade da pessoa humana são esses direitos fundamentais? É a essência de cada direito fundamental. Então, o que, quando a gente vai fazer um choque, depois lá no final vou colocar para o Ricardo essa questão de máscara, que saiu um decreto. Então, no final das contas, dignidade da pessoa humana para quê? Tem uma finalidade, que é o bem comum. E o bem comum na nossa Constituição é promover o bem de todos, é o bem-estar geral. Isso aí. Perfeito. A sociedade Doutor Ricardo Saeg, agora que a gente já tem o fator reflexivo, quais são os principais desafios do direito quântico atualmente? Fecho reflexivo, fator do direito. É isso que ele desenvolveu. Ele desenvolveu o fecho reflexivo e aí eu fechei o fator do direito por causa dele. Então, a partir desse salto qualitativo, quais são os próximos desafios do direito quântico? Não, mas o direito quântico... Eu vou pedir para o Ricardo falar que a gente não é louco e está sozinho. Ricardo, fale quem está conosco também, pelo amor de Deus. As pessoas que estão conosco. Tem até indicado ao Prêmio Nobel pelo Capitalismo Humanista, não tem?
Tem sim. Não, fala para o pessoal. Não é dois. A busca da fraternidade, do capitalismo humanista. Inclusive, dia 11 vai dar uma palestra lá para a gente, na turma de Direito Quântico, para explicar a aplicação do princípio constitucional da fraternidade nessa luz da dignidade da pessoa humana. Tem o ministro Reinaldo da Fonseca, do STJ, e por causa da aplicação do capitalismo humanista a partir desse direito quântico, tem o ministro Moura Ribeiro, também do STJ. Tem o professor Wagner Balera, tem a professora Cláudia Lima Marques, para o pessoal do consumidor, tem economistas referendando isso, professor Manuel Henriques Garcia, professor Manolo, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil. Ele foi 7 vezes presidente do Conselho de Economia do Estado de São Paulo e 50 anos, eu acho que 50 anos, é professor da FEA USP, da Faculdade de Economia. Então, realmente, o capitalismo humanista engrossou muitas fileiras. Tem o Dia do Capitalismo Humanista estabelecido por texto de lei, que é o dia 28 de junho, que é o dia do nascimento do Rousseau. Tem o dia... Ricardo Saeg. Não, isso é coincidência. O do Rousseau é importante, né? Tem o dia, tem a PEC, né, uma proposta de emenda constitucional para explicitar o capitalismo humanista na Constituição Federal. Se tiver um pouquinho de tempo, eu faço essa demonstração para eles de como é que funciona. Mas o que acontece? O capitalismo humanista, você só consegue aplicar a partir do direito quântico. Eu sou chefe da cadeira de Direito Econômico da PUC de São Paulo. E fiquei mais de 20 anos estudando como aplicar o artigo 170 da Constituição. Porque ele é um desdobramento dos direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão. Cada princípio lá e cada fundamento acaba desdobrando esses direitos por conta do fim expressamente consignado de garantir a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Eu assumi a liderança da cadeira de Direito Econômico e, graças a Deus, por causa dela, eu me aproximei de grandes cabeças do mundo do jurídico corporativo, como o Yun e a Tai, e porque a gente ficava estudando, debruçado mesmo, para entender qual era a relação de causalidade que existia entre os princípios daquele artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 170 da Constituição Federal diz o seguinte, a ordem econômica, ou seja, o ambiente econômico, fundado na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, pleno emprego, redução das desigualdades regionais e sociais e tratamento favorecido, diferenciado e favorecido para a empresa brasileira de pequeno porte, evidentemente envolvendo a microempresa. A gente ficava entendendo como é que funciona isso, como é que funciona. E a gente só conseguiu fazer funcionar através da aplicação da lógica da física quântica mesmo. Por quê? Porque, na realidade, o que acontece, e eu acho que é assim que funcionam os direitos fundamentais, a aplicação dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles não descartam a lei. Eles são aplicados em singularidade quântica com a lei, como se eles fossem uma única coisa. Por isso que o Jung fecha toda essa teoria quando ele traz na tese de mestrado dele o fecho reflexivo, que é justamente essa conjugação, né? Esse vetor, esse resultado, né, de forças, que, por sua vez, implica num vetor que vai direcionar o direito no modo pelo qual o direito tem que ser aplicado. Então, como é que funciona? Não é que um funciona como causa e efeito do outro, numa corrente, como Kelsey falava, né? No que tange aos direitos fundamentais. Eu vou dar um exemplo prático. Se revogar a Lei Maria da Penha,
Significa que a mulher, o cara pode ir lá e agredir fisicamente a mulher? O cidadão pode ir lá e agredir fisicamente a mulher? Não, ela continua protegida. Porque essa proteção dela é imanente dos direitos fundamentais. E como é que isso funciona? Eles trabalham em sincronicidade, eles não trabalham em causalidade, eles não trabalham em cadeia, eles trabalham em sincronicidade. E eles incidem sobre o objeto no qual o direito disciplina. E nesse objeto, na hora de incidir, eles estabelecem o que o Jung desvendou, né? E esse foi o grande salto, né? Foi realmente com a hora que a gente fechou. Estabelecem um fecho reflexivo. E aí, por conta desse fecho reflexivo, sob o ponto de vista quântico, se constitui uma singularidade, uma única singularidade, aonde tudo participa, são dois elementos distintos que, por consubstancialidade quântica, acabam implicando num único elemento, que é aquela ideia da partícula onda do Max Planck, quando desenvolveu a física quântica. Esse curso de lógica, para vocês terem uma ideia, lá no mestrado, ele tem 6 meses, né? 6 meses que a gente fica estudando em cima disso e repete 6 meses e no 6 meses seguinte repete aquilo dos 6 meses anterior e fica aprendendo coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova, toda a versão do curso, porque a gente vai avançando na física. A gente vai avançando na física, extraindo do universo e aplicando no direito, mostrando como o direito corretamente tem que ser aplicado e como é coisa do passado, né? Como é coisa limitada de quem simplesmente aplica a Kelsen. Não é que está errado, não é que não consegue advogar assim, mas significa que não é só isso que se aplica. Então, na minha cabeça, né, quem trabalha com esse universo do positivismo, ou quem trabalha só com o universo dos direitos humanos, ou quem trabalha só com o universo do realismo jurídico, que é o jurisprudencialismo, trabalha de forma limitada, porque o direito ele vai muito além desses universos. A gente tem que acreditar naquilo que vai além dos nossos próprios sentidos, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente não vê, porque a física quântica revelou que existe aquilo que a gente não vê e existe uma lógica universal por detrás daquilo que a gente não vê, estabelecida pelo próprio universo. Então, ela não é arbitrária, ela não é metafísica, ela não é teológica, ela não é ideológica, ela parte de uma perspectiva física, uma perspectiva da observação da realidade no que tange às leis rígidas do próprio universo. E, doutor Ricardo, o senhor está falando, então, que o direito quântico permite a cooperação de várias áreas do conhecimento humano. Existe muita resistência por conta disso? É lógico, né? Porque o que acontece? Ele traz uma visão super atualizada, né? E de vanguarda. Inclusive, a gente está trabalhando nisso há décadas, né? Eu acho que o direito quântico surgiu fazem mais ou menos uns 12 anos. O pessoal da Inglaterra começou com o direito quântico fazem uns 4 anos. E aos poucos está emplacando porque é a visão moderna do universo. Mas existe uma contravisão, que é aquela pessoa que só acredita no que vê. Mas funciona? Funciona. Mas é uma pessoa limitada. Quantas pessoas a gente conhece que falam assim, eu não aceito o Código de Defesa do Consumidor. Para mim é tudo direito civil. Eu não aceito a Lei Geral de Proteção de Dados. Para mim é tudo Código Civil. Vai encontrar isso, inclusive aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Vai encontrar isso no STJ, vai encontrar isso em todos os lugares. Vai encontrar isso no meio dos professores, vai encontrar isso no meio dos aplicadores do direito. E os caras vão se justificar. Olha, eu sou positivista, eu estou bem assim, eu estou na minha área de conforto, no final das contas. Que é sempre uma área de conforto, porque desvendar o universo não é fácil. E o direito, a física quântica desvenda o universo. E se aplica a todas as coisas do universo. E o direito é uma das coisas do universo. Mas não é fácil. Agora, com a física mecânica, com essa lógica deles, cartesiana, né, e newtoniana, o homem chegou até a Lua, que já é um grande feito para o homem.
mas eu não acho que o homem vai conseguir chegar a todas as estrelas do universo. Né? Esses 100 milhões de estrelas que os físicos, né, que os astros físicos falam por aí. Né? Eu acho que a gente só vai conseguir isso pelo salto quântico. Então, o que eu convido as pessoas a fazer, né, é encorpar esse corpo, né, esse time de lógicos, do qual uma das referências é o bonitão aí, né, o Dr. Yunque Lee, que não publica o livro dele. Eu vou cortar de novo, ó. Ricardo, eu costumo, assim, em monólogo, imaginar cenário de diálogo. Se eu tivesse oportunidade de conversar, por exemplo, com Kelsen, diria nesse diálogo imaginário o seguinte: a norma fundamental que o grande mestre Kelsen, sim, ele é mestre, sim, superado não significa de uma forma nenhuma demérito, contribuir para a ciência. Diria assim: professor Kelsen, mestre Kelsen, será que a norma fundamental que o senhor está procurando não é a dignidade da pessoa humana? Esse é um ponto. Agora, um último ponto que eu queria colocar para você, para justamente aplicar. Uma coisa, e como aplicar, né? Porque ele não fala como aplicar. Não, porque ele trata dessa norma fundamental e ele fala que norma é aquilo que tem efetividade, mas não explica como aplica. Ele só fala, olha, ela dá legitimidade e validade para todo o sistema que se desencadeia a partir dela. Ricardo, tem uma passagem que eu gosto muito das suas aulas, sua exposição e também do livro, basicamente, não literalmente, que seria a dignidade da pessoa humana é a alma humana. A secularização da alma humana. Essa é a parte. Aí eu puxo esse gancho, jogo no capitalismo humanista e, para encerrar da minha parte, eu coloco nesse momento de pandemia. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, com restrições grandes de atividade, quando ela vai ao judiciário, por exemplo, para pedir postergação do pagamento de tributos, ninguém está falando não pagar, mas nesse momento gostaria que, por normas legais, postergar o pagamento de tributos. Não tem capitalismo humanista aí? Lógico, mas é evidente que tem. E dentro do sistema, né? Está dentro do sistema, inclusive do sistema de legalidade. A própria Receita Federal expediu, né, uma portaria, se eu não me engano, a portaria número 12, postergando os tributos por 90 dias em situações de pandemia, né, vencendo no último dia útil do terceiro mês subsequente ao reconhecimento formal da pandemia por decreto do governo ou coisa do governo estadual ou coisa equivalente. Na verdade, é você não poder abrir mão da dignidade da pessoa humana e da realidade em relação à aplicação do próprio direito. Eu vou dar um exemplo prático, Yun, do mundo corporativo. Eu acho que é bem emblemático. Na lei de recuperação judicial e falência, está lá que a suspensão das dívidas da recuperanda é pelo prazo, a lei fala, improrrogável de 6 meses. Esse período, a doutrina batizou de stay, importando uma expressão americana, que é a suspensão, que já era praticado nas negociações de dívida e tal, antes mesmo da própria lei. O judiciário acabou decidindo que o improrrogável é relativamente improrrogável, não absolutamente improrrogável, porque pode-se, em determinadas circunstâncias, para a preservação da empresa, prorrogar sim. Porque sobre aquela situação de fato, incide a norma que diz é improrrogável a suspensão, mas incide a outra norma, que é desdobramento, inclusive, das garantias fundamentais da função social da propriedade, que tem que ser preservada a empresa. E, no final das contas, elas duas estabelecem um fecho reflexivo, que era aquilo que você desenvolveu, um fator que acaba definindo e disciplinando a situação jurídica. E como é que o tribunal reagiu dessa forma? Olha, ele foi lá e estabeleceu um juízo de ponderação. É improrrogável? É relativamente improrrogável. Ou seja, é possível se prorrogar, desde que
não seja esse atraso atribuído ao devedor e ele necessário à preservação da empresa. Eu acho que é o mesmo raciocínio no caso tributário. Então, você faz incidir as forças jurídicas incidentes sobre o objeto, né, apontadas, aplica as forças incidentes sobre o objeto e analisa o fecho reflexivo, que é essa força resultante, que é essa singularidade jurídica, que se chama fator do direito, né, do direito quântico, que você foi parte decisiva e marcante no desenvolvimento. Santa? Maravilha! Eu acho que realmente foi uma aula magna. Agradecemos aí a presença, então, do nosso convidado especial, Dr. Ricardo Saeg, nesse Summit interno da LBCA, e a presença de nosso sócio fundador, Dr. Yun-Kee Lee. Então, e agradecemos também a participação de todos que nos acompanharam nessa live aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Santa, a todas e todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Santa. Obrigado, Yun. E Fernanda, né, que organizou. Fabiola também, não é isso? Patrícia. Patrícia, né? Patrícia também, muito obrigado. E eu queria dizer, né, da minha felicidade de conviver com vocês, por conta desse anjo que é na vida de todos nós, a Santa, e desse meu irmão, né, que eu gosto dele como eu gosto dos meus irmãos de carne e osso mesmo, né, de sangue. Né? Ele é um irmão de alma mesmo. Né? É parceiraço. Te amo, irmão, te amo. Deixar aqui gravado. Obrigado, Ricardo. Sim. Obrigado, Ricardo. Nada. Boa noite.